Olá, tudo bem? Esperamos que sim. Neste nosso primeiro vídeo, iremos falar sobre os comandos básicos de aeromodelo, conhecer as superfícies móveis de um aeromodelo. E para isso, eu trouxe aqui um aeromodelo real, um aeromodelo bastante pequeno e antigo, que era utilizado no sistema U-Control, um sistema de cabos onde eu controlava as superfícies móveis por cabos de aço, que ainda existe por aí, tá? Isso não foi totalmente abandonado. Mas para conhecermos as estruturas e as partes móveis, vai nos servir perfeitamente. Primeiro nós temos no aeromodelo o que é chamado de fuselagem. A fuselagem é onde normalmente ficam acomodados os equipamentos de bordo do aeromodelo. Bateria, receptor, servos que movimentam a superfície de comando, tanque de combustível e por aí vai, certo? Acima do avião, acima da fuselagem, nós temos a asa do avião, a asa do modelo. A asa é o que faz com que realmente o avião voe, não é o motor, tá? Na asa nós temos aqui algumas superfícies móveis e duas delas a gente vai falar agora, que são as duas principais. Ailerons. Nas pontas da asa deste modelo nós temos os ailerons. Os ailerons são responsáveis pelo movimento de rolagem do aeromodelo. Exatamente este movimento que eu estou fazendo aqui. Já mais ao centro, nós temos os flaps. Os flaps, quando acionados, e eles têm um acionamento proporcional conforme a necessidade, permitem que o avião ganhe mais sustentação. E também auxiliam na frenagem aerodinâmica do aeromodelo. Ok? A parte traseira do aeromodelo, chamada de empenagem, é onde eu tenho o estabilizador horizontal, essa parte aqui, que faz com que o avião suba ou então desça, conforme o comando que eu executo lá no radiotransmissor. Ainda na parte traseira, na empenagem, nós temos o leme, que é o estabilizador vertical, que proporciona o movimento de guinada do aeromodelo. Todas essas superfícies móveis e todos estes movimentos também funcionam na aviação real. Claro que lá em escala muito maior e com algumas peculiaridades que aqui não cabe a gente observar. Mas, para entendimento mais claro, isto chama-se aeromodelo porque é um modelo em escala muito menor, uma escala reduzida, de um avião, por isso aeromodelo. Os princípios são exatamente os mesmos. Então, entendendo isto aqui, nós estamos entendendo também como funciona a aviação real. Seguindo aqui, nós temos o motor. Alguns acham erroneamente que o que faz o avião voar é o motor, e não é. O que faz o avião voar é a asa. O motor apenas proporciona o deslocamento de ar para trás, que pelo efeito da ação e reação, isto é física, faz com que o avião desloque-se para frente. E essa aceleração para frente faz com que o ar passando por baixo da asa gere uma diferença de pressão e o avião suba. Se fosse o motor que fizesse o avião voar, então planadores não voariam. Se fosse o motor que fizesse o avião voar, quando o aeromodelo está em voo e o motor apaga, ele cairia na vertical. E não é o que acontece. Este é o princípio básico. Embaixo nós temos o trem de pouso e neste caso aqui o que chamamos de bequilha e bequilha dianteira. Por que bequilha dianteira? Porque alguns aeromodelos possuem a bequilha traseira. Este aqui é muito parecido com o Cessna 182. E o Cessna 182 possui bequilha dianteira. A exemplo de aviões com bequilha traseira, nós temos o Piper Cub J3. J3 é um avião muito comum no aeromodelismo, um avião muito bacana de voar, mas que requer certa habilidade, possui o que eles chamam de trem convencional, é a bequilha traseira. Não existe, isso nós vamos começar a desmistificar desde já, não existe o melhor ou o pior, o melhor ou o pior. São características diferentes de voo. Alguns se adaptam melhor com a bequilha traseira, outros se adaptam melhor com a bequilha dianteira, certo? Por enquanto é isso. Então, tendo essa noção básica, a gente consegue entender o como e o porquê um avião voa. O que nós temos hoje no hobby, nos clubes?
aeromodelistas iniciantes que não têm noção destas superfícies, sabem que isto existe, conhecem o movimento, mas não sabem realmente para que eles servem, não sabem qual é a utilidade. A prova disso é que uma das situações mais comuns no aeromodelismo é o piloto modelista não saber utilizar o leme. Ele acha que fazendo somente o movimento de rolagem consegue voar, e até consegue, é fato. Mas numa situação de emergência, num vento cruzado, numa rajada de vento muito repentina, numa correção que exija muita, digamos assim, habilidade na hora do pouso, que é crítico, se ele não sabe usar o leme, invariavelmente quebra o modelo. Isso a gente vê muito nos clubes por aí. Então, temos que aprender a utilizar. Tanto é verdade que o pessoal mais antigo que ensinava, e eu recebi essa instrução, ensinava aqueles que estavam iniciando, não permitia que o aluno utilizasse o aileron para fazer curvas. Ele era obrigado a utilizar o leme. Depois que dominava o leme, ele utilizava o aileron. E depois ele aprendia a utilizar os dois simultaneamente. Leme e aileron. Exatamente, os dois simultaneamente. A exemplo do que eu falei, o Piper Cub, o J3, é um avião um pouquinho crítico. Tem-se de preferência que utilizar os dois comandos. Mais adiante vamos ver isso, ok? Por hoje é isso. Na sequência agora vamos abordar outros detalhes. Tudo isso que foi falado aqui vamos ver minuciosamente, parte por parte, de um aeromodelo. Obrigado, inscreva-se no canal e curta aí. Até logo!